Olá, começando mais um Resistência Francesa. Está Márcia Camargo, internautas que seguem aqui o canal de Opera Mundi no YouTube. Quem não segue, aproveita e receber todas as notificações, também clica. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo bem, muito calor por aqui, Haroldo. Fora isso, tudo em ordem. Escuta, Márcia, eu queria que você começasse contando da leitura das cartas do Lula aí em Paris. São cartas escritas para o presidente agora, já no período da prisão. Como é que é isso? Foi, Haroldo, no dia 25, né, no Teatro Montfort, houve essa leitura com vários artistas presentes, lendo essas cartas, porque parece que ele recebe 20, 30 cartas por dia na prisão. Inclusive, pedidos de casamento e namoro são bastante comuns. E eles reuniram-se, artistas, intelectuais e militantes brasileiros e franceses para fazer essa leitura da carta. Inclusive, estava lá o Chico Buarque, a Camila Pitanga mandou um vídeo, a Marieta Severo também, que eles projetaram ali durante o espetáculo. Então, para uma sala absolutamente lotada de mais de 500 pessoas, presentes ali naquela noite, um palco também onde cerca de 30 artistas liam em francês essas cartas enviadas por gente do país inteiro, de todas as idades, de todas as classes sociais. De Medeiros, ela também leu? A Maria de Medeiros também, o Jean Willis, a Márcia Tiburi, enfim, era um elenco bastante estrelado que estava ali dando esse recado e, mais uma vez, recebendo o apoio internacional, porque muitos artistas e homens e mulheres franceses estavam ali também lendo essas cartas. Então, houve um ensaio anterior e a tradução, primeiro a tradução, né, das cartas do português para o francês, ou seja, foi um longo trabalho para fazer esse belíssimo show que, enfim, as pessoas choraram, se emocionaram, foi realmente algo muito especial. E quantas pessoas tinha assistindo uma plateia? Então, é isso que eu falei, mais de 500 pessoas ali na plateia, e sendo que naquela noite a caravana Lula Livre Europa, sobre a qual a gente já falou, o pessoal estava todo ali assistindo o espetáculo, para depois o ônibus esperando já para eles saírem, foram diretamente para Genebra, onde eles ontem foram recebidos no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, depois hoje passaram em Bruxelas, no Parlamento Europeu, e amanhã seguem para Estrasburgo. Ou seja, a campanha Lula Livre aqui está firme e forte. A campanha Lula Livre está firme e forte e o Bolsonaro está com uma imagem não muito boa por aí, né? Parece Realmente. que o avião dos 39 quilos de cocaína pegos num dos aviões presidenciais não fez bem para a imagem do Brasil. Bom, a reputação do governo brasileiro na Europa inteira já está assim, extremamente prejudicada e foi mais um golpe a questão aí desse sargento, né, Manuel Silva Rodrigues, que teria levado esses 39 quilos, que é toda controvérsia, porque são 39 e não 40, mas enfim. A divulgação foi 39, se ele levou 40 e se perdeu ou não. Certo, e aí o jornal Le Monde dessa semana trouxe um longo artigo falando sobre o assunto, explicando, inclusive trazendo as charges e as memes, né, narco-Bolsonaro, enfim, algo assim que faz com que o presidente chegue à cúpula do G20 de uma forma bem, com a reputação e com a moral bastante abaladas. Não é só a questão, enfim, tem essa questão das drogas, mas a economia brasileira, o Brasil foi um dos motores da criação do G20, né? E a economia brasileira hoje do G20, ela é a G16 em termos de crescimento econômico. G17, na verdade. É a quarta pior economia hoje em questão de crescimento do país. Exato, Então, ele vai lá também para tentar atrair investimentos, isso vai ser um pouco problemático,
por causa da questão do meio ambiente, né? A gente já sabe que ele recebeu um certo, de uma forma bastante indelicada, ele respondeu de um jeito indelicado o comentário da Angela Merkel, que ela estava muito preocupada com o desmatamento no Brasil e que ela ia aproveitar o G20 para bater um papo, ter uma conversa ali com o Bolsonaro, ou seja, para puxar o dedo dele. Ele já respondeu que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil, etc. e tal, sem explicar por quê, mas enfim, ele já vai entrar ali com, enfim, Tipo, ela teve espaço para uma conversa e cortou, né? já Basicamente. parece que ele trocou a conversa com ela pelo príncipe da Arábia Saudita, aquele acusado de assassinar o jornalista, né? Então ele faz bem as suas escolhas. Agora, ele tem uma reunião marcada com o Macron, e essa reunião, com certeza, também vai trazer algum tipo de atritos, porque o Macron estava vendo essa G20 de uma forma assim, muito especial, que ele disse, inclusive, que ele não assinaria, que a França não assinaria a declaração final do G20 se eles não tivessem incluído na pauta, de uma forma séria, a questão ambiental, que a missão, uma das grandes missões desse G20 é discutir o Acordo de Paris e avançar nessa questão, enfim, climática, mesmo porque, Haroldo, a gente está passando aqui a fase da canicule, que são períodos que, para os padrões franceses, uma temperatura alta, né? 30 graus, 29, e aqui 29 graus, que para a gente é normal no Brasil, eles param as escolas, adiam os exames, há toda uma comoção pública, só se fala nisso, e então é um momento, assim, muito propício para o Macron levar adiante a questão da defesa do meio ambiente e dos acordos sobre o clima, né, contra o aquecimento global. E ele, com certeza, vai falar sobre isso. E para o Macron é uma pauta muito conveniente, porque atende ao público interno e, de certa forma, posiciona a França muito próximo da Alemanha, né, que é um país que, por um longo período, tem demonstrado preocupação de atuar nessas frentes, né, de meio ambiente. Então, ele tem um aliado externo poderoso, que é a Alemanha, e atende o público interno. Não precisa ficar a reboque do Trump nessa situação, né? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, ele quer até assumir a liderança desse discurso verde, tendo em vista, inclusive, a grande vitória, né, dos verdes nas eleições europeias, do Parlamento Europeu. Então, ele não quer ficar a reboque disso, quer empunhar essa bandeira da ecologia, do meio ambiente, da guerra contra a poluição, tanto que aqui na França, em Paris, nesses últimos dias das temperaturas altas, no metrô a gente escuta o tempo todo da necessidade de beber água, etc, etc, e eles oferecem um ticket antipoluição. Então é um ticket pelo valor de uma viagem e de volta, você compra um bilhete pelo mesmo valor, que você pode fazer quantas viagens você quiser durante todo o dia para desencorajar as pessoas de tirar o carro da garagem, né? Então há essas medidas, como também, quer dizer, essa é uma medida assim, enfim, pontual. Não, mas simbolicamente é muito forte. Você dá não só simbolicamente, concretamente, né? Você tira pessoas. Bastante, né? Tem um efeito assim psicológico bastante positivo. Agora, não só a curtíssimo prazo, como essa medida ali que toda vez que também a poluição aumenta muito, eles inclusive liberam as catracas do metrô, mas eles fazem investimentos a médio e longo prazo, como, por exemplo, ampliar a rede ferroviária. Então, tem caído muito, por exemplo, desde que eles inauguraram nos anos 80 a rota, por exemplo, Paris-Bordeaux, caiu em mais de 40% o uso de voos comerciais. Então, você, para sair de Paris em qualquer lugar, para outra região da França, você tende a pegar o trem mais do que avião. E isso bem colabora, porque parece que é na aterrissagem, na decolagem, em que os aviões assim soltam um enorme... E no meio terrestre é sabidamente o trem o veículo que polui. menos gasta combustível, o que significa na prática menos
poluição, né? Exato. No caso da França, ainda é energia elétrica. Tudo bem que ela vem de usina, mas energia elétrica, a usina atômica é um perigo no longo prazo, mas no curto prazo ela não é uma energia que poluente. polui. Márcia, você você acabou não mencionando o grupo dos jovens céticos que estiveram com Macron. Exato. Em relação a essa questão das cúpulas do G20, do G7, um grupo de jovens vindos do mundo inteiro, eles estiveram aqui na França para apresentar ao Macron o resultado de mais de 6 meses de deliberações, de reuniões, em que eles pedem uma série de medidas, inclusive contra a desigualdade social, dizendo que em algumas partes do mundo você leva 6 gerações para conseguir sair da pobreza, enquanto que eles dizem também que não é justo as classes médias pagarem, né, todo o preço do investimento social, quando a evasão fiscal ela equivale, ela custa ao Estado tanto quanto a receita do imposto de renda recolhido durante um ano. Então, eles pedem justamente que seja visto de uma forma mais dura a questão da cobrança que impeça a sonegação fiscal dos milionários e das grandes empresas, porque isso poderia resolver muitas questões, e outra coisa que eles pedem, que eu achei interessante também, é que haja mais formação tecnológica para os operários, para as classes mais humildes, que elas acabam sendo descartadas, ficando fora do mercado de trabalho, porque elas não têm condições de acompanhar todo esse avanço tecnológico, né? Então, pensando... É uma combinação aí da pauta da igualdade com a pauta ecológica, certo? Exato, eles pedem, eles falam justamente que precisa de uma série de medidas para enfrentar esses problemas, como você falou, das desigualdades sociais que ainda são muito grandes aqui, e com isso proteger a sociedade, a democracia, contra o avanço da extrema-direita, que é algo um pouco temerário, que não teve o efeito avassalador como muitos pregavam, mas a extrema-direita está avançando, né? Como a gente diz aqui, petit a petit, aos poucos ela vai ganhando espaço. Tá certo, Márcio. Hoje o programa foi mais curto, mas foi igualmente interessante, foi bem bacana. Só mais uma coisa, Herodo, já que a gente... Desculpa. A última coisa é que este fim de semana passado foi o primeiro, depois de 17 de novembro, que nenhuma estação de metrô fechou devido às manifestações. Então, os gilejones, por enquanto, os coletes amarelos desapareceram aí do panorama, né, durante algum período. Eles manifestaram, mas foram 50, 100 pessoas, e foi a primeira vez que as estações ficaram abertas em toda a cidade. Ou seja, podemos estar chegando ao fim da série que deu origem à resistência francesa. Falamos dos coletes amarelos por quantos programas? Dos 20, 27, 28 que a gente fez? Praticamente todos. Praticamente todos, né? Não vamos deixar de falar dessa vez, mas como a gente pode estar vendo, eu até vou ver o número de programas aqui que a gente já fez. Esse é o 28º mesmo. Então, depois de 27 programas, a gente dá um pedacinho do programa para os coletes amarelos. Quem sabe aparece de novo mais para frente, mas pelo enquanto está em D6. Mas isso tem a ver um pouco também com o período... Bom, 6 meses de manifestação também. E Macron teve uma atitude assim proativa, né? Ele tentou responder aos apelos, ele não se fechou, ele, enfim, de alguma forma a gente pode sair que ele saiu fortalecido desse embate. A gente pensou que a carreira dele tivesse terminado, mas não, ele conseguiu tomar o punho das coisas e responder de uma forma... Perdeu a eleição para Marine Le Pen, né? Exato, ele justamente tentou aí pegar o touro à unha para não abrir espaço, muito espaço, para o Rassemblement Nacional. E que é uma vitória parcial, digamos assim, né? Vamos ter que aguardar a próxima
os próximos embates para ter certeza do que aconteceu, né? Com certeza. Tá certo, Márcia. Mais uma vez. Se vê semana que vem. Se você gostou do programa, curta, espalhe, apoie a Opera Mundi, www.operamundi.com.br, no exterior, me/operamundi. A contribuição dos leitores é que permite que a gente continue fazendo, os leitores internautas, no caso aqui, né, telespectadores, espectadores, é que permite que a gente continue fazendo o nosso jornalismo crítico e combativo. Muito obrigado, um beijo, Márcio, até semana que vem. Até, Haroldo.